Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora voltando com a segunda parte do episódio do Pode Contar, que trata sobre a reforma tributária, com o professor Felipe Guerra. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Professor Felipe, na sua fala aí mesmo, nas suas explicações, a gente falou aí que a grande virtude dessa reforma tributária é a simplificação, né? E tá caracterizado aqui de que o ideal seria um imposto único, o IVA, mas terminou se discutindo um imposto sobre duas óticas, a ótica da União e a ótica dos estados, municípios e União compartilhada, com base na característica de cada incidência atual. Então, uma discussão ampla que a sociedade civil participou, organizadas, diversas confederações, diversos setores da economia participaram. Portanto, a transparência, a simplificação é a grande virtude desta reforma tributária. Mas também está lá nos pilares dela de que há outras duas virtudes que deveriam estar no debate constante, que é a transparência e o estímulo à economia. Quando a gente fala de transparência, me parece que pela forma como está posto a expectativa de controle tecnológico, a gente ainda não tem uma transparência suficiente de como é que vai se comportar a execução, a operacionalização do que está aprovado. E em relação ao estímulo da economia, porque eu acho que a grande expectativa do cidadão é se a vida vai melhorar ou não vai melhorar. É se o preço vai ficar adequado, eu não vou nem dizer subir ou diminuir, mas se vai ficar adequado ao status econômico. Como é que se diminui? Como é que se resolve o problema da equidade econômica do país? Diminuindo quem está embaixo ou elevando, diminuindo quem está em cima ou elevando quem está embaixo? Como é que se busca esse equilíbrio diante de tantos problemas outros que um país continental como é o Brasil vive? De culturas, de economia, você mesmo colocou. Tem estados que são extremos consumidores, tem estados que são extremos produtores, tem estado que nem produz, nem tem incentivo de produção. Como é que fica a nossa economia? Quem vai se beneficiar verdadeiramente? É a população? São os empresários? É o governo? Ou deveria ser, de forma uníssona, o Brasil? Perfeito. Joaquim, para poder até contextualizar a resposta, é interessante a gente entender que no Brasil, pagar tributos carrega consigo um sentimento meio negativo, né? Eu gosto de dar o exemplo do meu pai, né? Assim que eu me formei, eu fui ser contador da empresa do meu pai, né? E sempre que eu mandava uma guia de um imposto para ele pagar, ele mandava para mim uma mensagem assim, ó: o que é que eu fiz de errado? Porque na cabeça dele, se ele tinha que pagar de imposto, é porque alguma coisa de errado ele tinha feito. Então, existe sempre essa associação com algo punitivo. E você explicou bem por quê, né? Porque nós temos uma questão de necessidade de retorno que muitas vezes não é alcançado. Por que eu estou trazendo essa contextualização inicial, né? Porque quando a gente pensa em carga tributária, nós temos sempre que associar ao retorno social do tributo. Porque, assim, se você pegar os países nórdicos, são os países com a maior carga tributária do mundo. E eu li um estudo da tributação na Finlândia que mais de 90% da população paga tributos de forma satisfeita, eles se sentem felizes de pagar tributos. Por que isso acontece? É simplesmente porque eles se alegram em dar parte da sua riqueza para o Estado? Com certeza não é por isso. É porque existe um equilíbrio entre aquilo que ele está oferecendo à sociedade e o que ele está tendo de retorno. Quando nós pensamos sobre o contexto da reforma tributária, do ponto de vista da transparência, um dos principais pontos, e que foi muito baseado no modelo canadense que o Brasil adotou, é a questão da tributação por fora. Você chegar e hoje ser o seguinte: vou comprar essa caneca. Quanto é que ela custa? R$100? Tá, R$100 mais o tributo. No modelo que existe hoje,
o preço lá é R$100. Só que embutido nesse preço tem vários tributos que muitas vezes até para o contador que trabalha na área é difícil para ele demonstrar quanto que o tributo teve de composição nesse preço, porque é uma questão cíclica. Então, do ponto de vista de transparência, um dos grandes avanços é essa questão do tributo por fora, aonde o cidadão vai ver exatamente quanto ele está pagando de tributos. Eu não sei até que ponto isso vai ser bom ou ruim, né? Se vai aumentar esse sentimento punitivo, se não vai. Só que isso nos traz também, até por uma questão de ética e bom senso, um debate muito substancial sobre essa carga. Porque muito se ventilou aí, nós vamos ter o maior IVA do mundo, vai ser mais de 27%. Tá, e quem é que disse que você não paga mais de 27% hoje? Na maior parte dos produtos que você consome, você paga 40%, 50%. Existem produtos aí que são considerados altamente industrializados, você paga 70%. Então, a carga tributária brasileira ela já é muito alta. Só que existiam muitos desequilíbrios também que começaram a ser combatidos na reforma. Quais desequilíbrios? É difícil até falar isso, mas eu vou falar porque nós estamos aqui num bate-papo com certeza transparente, né? Mas existe uma pressão muito forte do setor de serviços. Estou pagando pouco, vou pagar mais. Se eu sou uma empresa de serviço hoje que estou no lucro presumido, eu estou pagando 3,65% de PIS/COFINS mais 5% de ISS. Quer dizer, então, que eu vou para 26,5% de IVA? Aí a grande questão é, mas por que você só pagava 3,65 mais 5? A grande questão é, nós precisamos entender onde é que é o equilíbrio das coisas, para que eu nem esteja superonerando a indústria e desonerando o serviço, sendo que eu preciso de ambos para construir uma nação forte. Então, até eu vou citar aqui, não tem nenhum viés político, é mais uma citação, né? Paulo Guedes dizia muito isso, né? Se todos pagarem, todos podem chegar a pagar menos. Então, é a busca por esse equilíbrio, essa equidade no que diz respeito à distribuição do que se paga, que a reforma está se propondo. É interessante se você colocou, porque durante a discussão da reforma tributária, eu me lembro de um debate, de uma audiência pública no Congresso, em que se levantou a expectativa de sonegação no país. E era assim, algo em torno de 500 bilhões de reais em sonegação. Defendendo-se de que esse modelo proposto pela agora, então, discussão da reforma, agora novo ordenamento tributário do país, esse modelo reduziria drasticamente a sonegação e isso faria com que o país pudesse ter melhores condições de executar suas políticas públicas, naturalmente. Se diminui a sonegação, é natural de que aí vai todos estarem pagando impostos devidamente. E, aliás, você traz um tema que vamos fugir um pouquinho aqui da parte técnica para dizer o seguinte: pagar imposto não é só uma obrigação legal, né? Se nós formos um pouquinho ver para a história do mundo, pagar imposto é um ordenamento bíblico, né? Tá lá Jesus mesmo foi um dos que defendeu, dai a César o que é de César. Foi um dos que defendeu de que o imposto teria que ser pago, não poderia ser sonegado, né? E que todo aquele que sonega imposto recebe as suas consequências. É como se quebrasse um princípio, né? Efetivamente, pode ter consequências diversas. E aí eu quero te trazer uma experiência para esse nosso bate-papo. Eu atuei durante muito tempo na vida profissional como auditor em municípios, né? Eu fazia auditoria governamental, fazia contabilidade pública. Em um determinado momento da fase da minha vida, eu atuei como um contador público. E foi naquele momento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos falando ali de 2001, em que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para o país com o intuito de promover algumas mudanças sobre a gestão pública. Essas mudanças passariam pela transparência,
passariam pelo controle da gestão eficaz do tributo, inclusive, e pela boa aplicabilidade daquela receita, com limite de gastos de pessoal, limite de gastos com pagamento de precatórios, garantia de investimento para os municípios, para os estados, enfim. Era promover a gestão pública responsável, a gestão fiscal responsável. E aí trouxe uma obrigatoriedade que era os estados e os municípios fazer as prestações de contas quadrimestrais na Câmara Municipal e fazer a apresentação dos quadros de metas e riscos fiscais, ou seja, de todos os riscos que o ente tinha, seja no incentivo fiscal que ele dava a uma empresa que se instalava, mostrar a contrapartida disso na arrecadação, mostrar que não houve renúncia de receita, mostrar o controle da despesa, enfim, era uma prestação de conta à sociedade. E eu fiz alguns desafios aos clientes meus que foram muito interessantes. E veja que isso tem a ver com o que você falou de pessoas em nações que pagam impostos e são felizes. Um determinado município lá do meu estado do Piauí, eu fiz um desafio ao prefeito. O desafio, ele dizia o seguinte, olha, na lei de responsabilidade fiscal está dizendo que o senhor tem que fazer a audiência pública na Câmara, mas eu quero lhe dar uma sugestão, vamos fazer lá em praça pública? E aí montamos uma estratégia e eu, como consultor, ia para a audiência pública fazer a apresentação desses quadros de metas e riscos fiscais. Ali eu estou falando em 2001, esse município não tinha arrecadação de IPTU, que era renúncia de receita. Não tinha nota fiscal eletrônica nessa época, portanto, a renúncia de receita de ISS era muito grande. E, ora, se eu tenho baixa arrecadação, se eu tenho renúncia de receita, primeiro é um crime de responsabilidade fiscal, a partir da lei de responsabilidade fiscal mais categorizada. Depois, como é que eu faço investimento se eu não tenho receita própria? Fico dependendo 100% da União, dependendo 100% dos repasses constitucionais? Promovemos essa audiência pública. Foi impressionante, primeiro, a participação do público. Ali a gente estimulava o controle social, etc. E a gente foi começando a explicar para a sociedade o que era aquele imposto. Bom, mas ali tinha uma estratégia, que ele ia começar a cobrar o IPTU. Ia começar a cobrar o ISS. E imagina, uma população sofrida, que não via o investimento dos municípios ser impactado por cobrança de novos impostos. Aí eu fiz um desafio em praça pública, que é o que eu quero contar. O desafio foi o seguinte, prefeito, nós vamos aqui se comprometer com a população de que todo o IPTU arrecadado deste bairro será destinado imediatamente para a construção de uma praça aqui. Aí nós começamos a criar centros de custos da arrecadação própria. E, quando menos esperavam, 2 anos de município, 2 anos de arrecadação, de 4 em 4 meses se ia para a praça pública. Ó, pessoal, esse aqui foi o imposto que vocês pagaram. Essa aqui é a obra que está entregue. Isso aqui foi o ISS que vocês pagaram. Essa escola que está inaugurada aqui é com o imposto que você pagou. E isso foi ficando mais claro para a população. Nesta época, eu me lembro, o professor Valmor Slomski, que é professor da USP, professor de contabilidade pública, ele saiu com uma ideia. Essa ideia ainda hoje, eu, enquanto consultor tributário, defendo, e acho que uma hora a gente vai chegar a implantá-la, é o contra-cheque social. O que é que significa isso? Nada mais é do que, no final do mês, o cidadão comum que pagou ali seus 200, 300 reais de imposto, que agora vai ficar mais destacado com o novo ordenamento tributário, ele recebeu um contra-cheque assim, ó, 2 filhos na escola, isso custou R$500 cada filho, X mil reais. Ele foi 2 vezes no posto de saúde, essa consulta custou tanto. A arrecadação do lixo custou tanto. A iluminação pública custou tanto. E, no final, ele recebe, rapaz, isso aqui foi o que a União me devolveu, eu recebi R$3.000, pronto, ali está o meu imposto recebido, o meu imposto aplicado. Talvez seja essa transparência que falta para a sociedade. Sim.
né? E quando você falou ali dos impostos felizes, eu me lembrei, anotei aqui, porque me lembrei deste fato. E realmente, dali em diante, a arrecadação daquele município só aumentou. É a percepção de consciência da importância do tributo, né? O pessoal acredita que o governador ele pode simplesmente deixar assim, não paga isso não, deixa de pagar aquilo e a gente sabe que não é assim, né? Nos municípios do norte, nordeste do nosso país, eu sou piauiense, o Felipe é cearense, a gente tem muito disso, né? A população que até vai lá, olha, dispensa aqui a minha luz, dispensa aqui minha... pela condição econômica da população, mas o governo hoje criou uma série de programas sociais para atender o carente. Entra nisso, não estamos falando de por que existe a necessidade de atender o economicamente, a pessoa que não tem a condição econômica, ou seja, que depende da assistência social, que tem que se sonegar imposto ou deixar de pagar, ou deixar do contribuinte, ou deixar de arrecadar o imposto. Agora, professor Felipe, primeiro dizer aqui que a gente, esse bate-papo está bastante interessante, porque a gente está fugindo um pouco da questão técnica da reforma e está tentando aqui humanizar a discussão para poder incluir você, telespectador, você que nos assiste aqui, você que é um acompanhante do nosso canal, que inclusive eu quero pedir mais uma vez aqui, se você está gostando da nossa temática, que você possa compartilhar, encaminhar. Não esqueça de curtir aqui o nosso canal, porque só assim a gente vai conseguir alcançar e levar a informação cada vez mais distante, essa informação que vem conscientizar e humanizar, acima de tudo, o cidadão. Professor Felipe, eu quero aqui agora dizer que todos os setores da economia discutem a reforma tributária. Eu acho que, como eu disse no início aqui do nosso podcast, termina virando clichê. Os setores todos da área do serviço, da indústria, do comércio. Mas há um público, e eu quero separar essa minha provocação sobre duas vertentes. Há um público que é o público que protege a sociedade. São os profissionais liberais. Nós temos aproximadamente 10 milhões de profissionais liberais nas 32 profissões regulamentadas do país. E esses profissionais, nós estamos falando do enfermeiro, do médico, do contador, que é o nosso caso, do administrador, do advogado. Esses profissionais também tiveram uma discussão muito grande sobre o impacto da tributação dos seus serviços. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque foi uma luta muito grande das profissões regulamentadas. E qual foi o desfecho dessa discussão, que é a primeira vertente da minha provocação. E a segunda vertente, ela é puxando sardinha aqui para o nosso espaço. É o profissional da contabilidade o grande responsável para ajudar o Brasil em toda esta implementação da reforma tributária? Excelente, vamos lá, vamos por parte, vamos começar com relação a essa construção, né? É importante, eu falei anteriormente sobre a prestação de serviços, que ela, em alguns momentos, era considerada favorecida demais em contraponto com a indústria. Mas quando a gente fala sobre profissionais liberais, profissões regulamentadas, não dá para se colocar nessa mesma baliza. Por quê? Porque as profissões regulamentadas, elas não têm um caráter empresarial. Elas se reúnem enquanto profissionais para prestar um serviço que é personalístico. Então, por exemplo, uma coisa é eu prestar serviços no que diz respeito a um serviço de internet, que é extremamente escalável. Há um serviço digital, que é extremamente escalável. Outra coisa é fazer contabilidade. Eu não consigo fechar 1.000 clientes de contabilidade por dia, Joaquim, mesmo que houvesse demanda. Eu não conseguiria entregar esse serviço de 1.000 clientes de contabilidade por dia. Assim como o médico não consegue fazer 1.000 consultas no dia. Assim como o dentista não consegue atender 1.000 pessoas no dia. Então, por ser uma atividade personalística, não escalável,
é justo que exista um tratamento diferenciado. E isso não sou eu que estou dizendo, isso existe no Brasil há muitos anos. E com a reforma tributária, ali nas discussões iniciais, com essa provocação de que todos devem pagar e todos devem pagar iguais, estavam todos dentro do mesmo barco. E houve uma movimentação das profissões regulamentadas, dos profissionais liberais, de desenvolverem estudos, de desenvolverem um diálogo junto ao Congresso Nacional, exatamente para que esse tratamento tributário diferenciado fosse mantido com a reforma tributária. E aqui, puxando sim uma sardinha para a nossa brasa, nós, enquanto sistema contábil brasileiro, né, tivemos uma participação muito ativa, porque nós somos, Joaquim, eu digo isso porque como tive a oportunidade de participar lá dos bastidores, nós somos a única profissão que ofereceu estudo técnico com números, demonstrando que dentro da perspectiva A nós pagaremos tanto, da perspectiva B a tributação seria tanto, dentro da perspectiva C a tributação seria outra. No começo, vários estudos foram publicados, né, e alguns desses estudos, muito técnicos, muito completos, mas não apresentavam impactos econômicos. Até foi uma crítica que também foi feita durante toda a questão da tramitação, né, a ausência de estudos de impacto. Mas nós levamos o nosso estudo, entregamos ao Congresso Nacional, fizemos um trabalho de bastidores ali, junto com a bancada dos parlamentares de cada um dos estados, nos unimos com as demais profissões regulamentadas. Vou dar um exemplo, lá no estado do Ceará nós tivemos encontro dos conselhos profissionais para discutir a tributação das profissões liberais e conseguimos uma conquista que foi muito significativa, uma redução de 30% na alíquota base do IVA. Uma redução de 30% na alíquota base do IVA. Interessante porque eu recebo muitas mensagens todos os dias no meu direct, né? Muitas dúvidas técnicas, mas o pessoal coloca a culpa em mim também de tudo que acontece, Joaquim. O pessoal manda mensagem para mim dizendo assim, e aí, o SPED não vai ser prorrogado, não? Eu disse, não sei. Então, o pessoal mandou, 30% é pouco. Eu disse, a gente tem que dar um passo para trás para entender se 30% é pouco. Primeira coisa que a gente precisa entender é sobre competência tributária. Quem tem competência para instituir e cobrar o tributo é o ente. Então, o ente federado e o próprio Poder Legislativo eles não tinham obrigação nenhuma de colocar as profissões regulamentadas num rol de redução. E eles consideraram o nosso pleito porque ele foi um pleito técnico, fundamentado, demonstrando ali as justificativas necessárias para que a gente tivesse um tratamento diferenciado. E por isso foi atendido. Então, nós saímos do parâmetro comum e tivemos uma redução de 30%. Então, isso é motivo da gente se orgulhar, tem que comemorar mesmo, porque nós vamos ter essa redução. E, além disso, nós temos que entender que os contadores, eles são os principais operadores. Eu estava procurando uma palavra melhor, mas talvez fosse usuário, mas não ficaria tão legal. Mas nós somos os principais operadores do sistema tributário brasileiro, Joaquim. Ninguém entende mais do sistema tributário brasileiro do que os contadores. Por quê? Porque nós entendemos dos tributos em espécie, nós fazemos a apuração do tributo, nós vamos na legislação do ICMS para calculá-lo. Nós vamos ser os responsáveis pela prestação de contas da empresa com o governo. E quando você falou sobre a questão, né, da economia subterrânea, da sonegação fiscal, nós somos, inclusive, uma peça importante na diminuição da sonegação fiscal. Porque hoje qualquer empreendedor no Brasil que ele vai começar a montar o seu negócio, ele não pode simplesmente começar a vender caneca da noite para o dia. Ele tem que formalizar o seu CNPJ, ele tem que utilizar um software para emitir a nota fiscal eletrônica. Essa emissão vai perguntar para ele o que é um CST, o Código da Situação Tributária, do PIS, da COFINS, do ICMS, do IPI. Vai perguntar a alíquota desses tributos, vai perguntar o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Ele precisa saber de tudo isso e quem vai orientá-lo é o profissional da contabilidade. Então, assim, é importante entender que o profissional da contabilidade ele tem esse papel relevante, é um dos papéis que ele assume, né? O Joaquim falou aqui agora há pouco sobre o papel que ele desempenhava enquanto contador público. Nós temos diversos outros segmentos da contabilidade que são
extremamente importantes. Só que o que eu costumo dizer sempre, Joaquim, é o seguinte: num país onde a carga tributária média corresponde a 35% do PIB, então a gente trazendo uma extrapolação simples, né? Qualquer empresa no país paga em média, que pode ser mais, bem mais ou menos, um pouco menos, né? 35% do que fatura de tributos. Não dá para me ser um contador, que é alguém que trabalha no fornecimento de informações estratégicas e úteis para a gestão do negócio ou para gestão pública, sem levar em consideração o impacto do tributo. Então, todo contador, pela essência estratégica da sua atuação, ele precisaria ser tributarista. Porque o tributo é muito relevante dentro do orçamento de qualquer negócio. Então, vamos lá, para resumir, chegar na resposta objetiva da sua pergunta. Nós conseguimos uma redução de 30%, que é aplicável aos contadores e aos demais profissionais liberais. Inclusive, durante essa discussão da regulamentação, nós estamos pontuando exatamente quesitos em que a fruição desse benefício possa ser mitigada para o profissional da contabilidade. Então, por isso que nós estamos sugerindo melhora no texto. Nós somos esses principais operadores. O mercado para o profissional da contabilidade será uma década de ouro. Porque as empresas vão ter que adequar processos, elas vão ter que adequar sistemas, elas vão ter que treinar pessoal, elas vão ter que prestar contas com o fisco, elas vão ter que conviver com 2 modelos tributários. E quem é que será o principal ator, o protagonista desse processo? O profissional da contabilidade. Resta agora assumirmos essa posição, assumirmos a linha de frente dessa discussão e, de fato, entender que é uma discussão para hoje, não para amanhã. Porque tem... Eu escuto muito isso. Professor, mas é só 2026, é só 2029, 2033. Não é para ontem. Já foi aprovado. A gente começou discorrendo sobre isso. A transição é que foi fatiada para que nós tivéssemos tempo de adaptação. Mas a reforma tributária é o tema de agora, de hoje. Na verdade, de 2023, viu, João? Olha só, professor Felipe, eu vou tomar aqui a liberdade, porque você colocou aqui na sua fala uma frase de muito impacto, que esta é a década de ouro do profissional da contabilidade. Então, eu já vou tomar a liberdade aqui. Eu ia exaurir um pouco mais aqui sobre o tema do profissional da contabilidade, mas essa década de ouro me abriu aqui mente para a gente fazer um novo podcast só para discutir a atuação do profissional da contabilidade. Estou dizendo que vou tomar liberdade porque você já está convidado aqui para um segundo episódio do nosso Pode Contar, para tratarmos só do profissional da contabilidade. Porque eu acho que a gente tem que fazer um destaque muito importante. Nós, profissionais da contabilidade, hoje somos líderes e precisamos exercer esta missão que a gente tem, esta função e esta expectativa que a sociedade tem. Você colocou de forma muito clara, ninguém entende mais de tributo como nós. São mais de 22 milhões de empresas no Brasil, que geram quase 50 milhões de emprego. Olha só, olha o impacto da atuação da contabilidade na economia. Sim. Mas será que o contador está sendo visto e valorizado pelo setor econômico com esta importância que ele tem? Essa resposta vai ficar para o próximo episódio do podcast, que eu quero aqui já convidar aqui, ó. O professor Felipe não tem nem como correr, porque aqui foi uma intimação no ar, mas quero já convidar você aqui para ficar atento ao nosso próximo podcast, que ele mesmo já deu o nome aqui, A Década de Ouro para a Contabilidade. Tá bom? Professor Felipe, olha, eu acho que o tema da reforma tributária é algo, como você colocou, de discussão de agora, mas inesgotável, pela dimensão, pela abrangência e pelo envolvimento de tudo que nós nos movimentamos, né? A própria existência da vida em sociedade exige um conhecimento e uma necessidade de adaptação ao sistema. É o quanto ganhamos, quanto gastamos, é o que pagamos de imposto, é o que economizamos, porque também há imposto sobre juros de capital próprio, há imposto sobre rentabilidade, investimentos. Então, assim,
há imposto na compra e venda de imóvel, há imposto na devolução e compra de mercadoria, prestação de serviço, compra de bens de consumo, ou seja, cada transação dessa daria aqui para a gente fazer um bate-papo exclusivo, porque realmente é muito abrangente. Mas eu queria aqui caminhar para o final deste Pode Contar. Primeiro, para você deixar uma mensagem final aqui a todos os nossos telespectadores e as pessoas que nos acompanham no Pode Contar, mas alcançando a seguinte reflexão e sentimento. Essa discussão toda, que exaustivamente todos nós temos feito, tem uma esperança de melhoria de qualidade de vida das pessoas? Tem uma esperança de melhoria de investimentos para o nosso país? Tem uma esperança para que os tão corajosos empresários, investidores na nossa nação possam não baixar as cristas, continuar insistindo, persistindo, não desistir de que as suas missões como investidores, como empresários, geradores de emprego e renda, chegará ou alcançará, não vamos dizer o ideal, mas uma evolução, uma melhoria? Sim, sem dúvidas. Eu queria deixar isso muito claro também, porque eu sou um crítico ao texto da reforma, porque eu sempre o avalio do ponto de vista técnico, e ser a favor da reforma não significa ser a favor de qualquer coisa que for proposta. E, por entender exatamente que nós estamos no momento de melhorá-la, por isso que eu faço determinadas críticas ao texto. Mas, sem dúvidas, Joaquim, nós já vamos ter um avanço, porque o modelo que nós tínhamos era muito ruim. O modelo que nós temos, né? Afinal de contas, esse modelo continuará existindo até 2032. É um modelo que está saturado, que não atende à expectativa da sociedade, é um modelo complexo, caro ao cidadão. Então, sim, nós teremos uma melhora no ambiente de negócios, nós teremos, sim, uma parcela de simplificação que será significativa para a prestação de contas com o governo, para o pagamento dos tributos. Isso diminui o custo do Brasil, isso melhora o ambiente de negócios, isso fortalece a capacidade de investimento dos empreendedores. Então, nós vamos, sim, ver uma década também positiva no que diz respeito a essa melhora que a nova roupagem do sistema tributário vai proporcionar. Então, queria deixar isso claro, estimulá-los a não baixarem a crista, né? Não ficarem tristes, dizendo que não tem mais solução. Tem sim, tá? Nós vamos enfrentar e vivenciar melhoras. O que nós estamos fazendo quando fazemos críticas à reforma é tentar ampliar o rol dessas melhoras, né? Para que elas sejam ainda mais percebidas. E no que diz respeito ao profissional da contabilidade em si, nessa década de ouro que nós vamos vivenciar, o que eu consigo perceber de forma muito clara, Joaquim, e eu convivo muito com contadores no meu dia a dia, eu acho que, eu até brinco que todo canto que eu vou tem contadores. Eu vou jogar bola, o futebol é só contadores. Eu vou treinar jiu-jitsu, 90% é contadores. E essa convivência com os contadores é muito forte. O que eu percebo é que nós somos, durante muito tempo, eu vou falar de forma mais generalista, porque eu vou me pautar na formação, tá? Nós somos, durante muito tempo, em virtude da nossa formação muito técnica, levados a sermos preparados para sermos profissionais muito operacionais. E isso trouxe um prejuízo que a gente precisa começar a revertê-lo. E nós estamos vivenciando uma grande oportunidade de iniciar essa reversão. Um prejuízo de que o desenvolvimento científico ficou em segundo plano, as discussões técnicas ficaram em segundo plano, nós acabamos nos aproximando muito do operacional e menos do técnico. E eu até dou uma explicação, que eu acho que daria também um outro episódio inteiro para a gente discutir sobre isso, Joaquim, que isso se deu muito mais na contabilidade do que em outras áreas, simplesmente por conta da palavra técnico, você acredita? Olha só, né? Por quê? Se eu chegar para um advogado ou para um médico e disser para ele que ele é um profissional muito técnico, ele vai se sentir elogiado.
Mas na contabilidade, durante um período, se você chegasse para um contador e dissesse para ele que ele é muito técnico, ele dizia, não, eu sou contador. É bom a gente explicar isso que o professor Felipe está colocando. Por quê? Porque a profissão contábil, a profissão contábil do Brasil, ela tem uma atuação de técnicos em contabilidade. Na verdade, hoje já não se inscreve mais técnico em contabilidade nos conselhos regionais de contabilidade. A legislação foi alterada, então chegou um determinado momento que os técnicos que já são inscritos, eles permanecem com as suas inscrições. E aqueles que decidiram fazer o bacharelado em ciências contábeis se inscreveram como contador. Trocaram a sua categoria de técnico para contador. E o que significa isso? Porque é importante deixar claro. O técnico em contabilidade, que é uma profissão, ela tem limitação de atuação. Então, o técnico em contabilidade não pode fazer auditoria, o técnico em contabilidade não pode fazer perícia, ele tem limitação no escopo de trabalho dele. Ele pode fazer a contabilidade, assinar balanços, fazer o trabalho do dia a dia de um escritório de contabilidade, mas ele tem limitação. E o bacharel em ciências contábeis, que é considerado como contador, aí sim, ele tem, além das atribuições que o técnico tem, ele faz auditoria, ele pode avançar nas consultorias tributárias, na perícia, e tem uma atuação maior. Agora, daqui a pouco, nós estamos falando da governança, da sustentabilidade, outras áreas de atuação que o técnico de contabilidade tem limite de atuação. Então, e tal é que, desde a nossa última alteração legislativa, nós não chamamos mais de contador ou de técnico, e sim de profissional da contabilidade. Então, essa explicação é importante e é interessante, veja como o impacto da nomenclatura, né, eleva ou diminui a depender do... Mas eu queria só fazer essa explicação, mas pode continuar aí. Foi cirúrgica a sua explicação, porque provavelmente as pessoas que estão nos assistindo, que não sejam da contabilidade, não entendam isso. E eu não estou menosprezando aqui a figura do técnico. Claro. Eu conheço técnicos que são muito bons, mas acabou criando naquele momento que o técnico era a figura operacional e o contador era a figura mais estratégica. Só que com a atuação que acabou se misturando ao longo dos anos, o contador acabou se tornando operacional. E criou-se até uma aversão a essa questão técnica. Eu lembro que sempre que eu faço post no meu Instagram dizendo assim, o contador precisa ser mais técnico. Algum coordenador de curso de ciências contábeis me mandava mensagem, dizia, professor, não fale isso. A gente lutou tanto para que evoluísse a gente para um nível superior, você fica dizendo que a gente tem que ser técnico. Aí eu disse, não. Aí teve até um certo dia que eu fiz um post com o significado da palavra técnico, que era para justificar. Pessoal, vocês estão compreendendo o uso da palavra técnica de forma errada. Eu não estou me referindo à categoria profissional, estou me referindo à essência da palavra. Técnico é quem possui um conhecimento profundo sobre determinada ciência, especialista. Especialista. Então, nós precisamos retomar o caminho de formação mais técnica no sentido científico. Vou trazer aqui uma provocação que fica para reflexão de muita gente. Nós ainda continuamos estudando, Joaquim, contabilidade de custos pelo livro do grande Eliseu Martins. Maravilhoso, que o livro dele ali é uma enciclopédia que ensina a todo mundo. Mas cadê os novos doutrinadores para falar sobre contabilidade de custos desde que o Eliseu Martins lançou seu primeiro livro de custos? Onde estão os próximos cientistas da contabilidade que formarão e trabalharão para o desenvolvimento da nossa profissão? Precisa que essas pessoas sejam formadas. Excelente destaque você faz, e isso vai fazer parte do nosso próximo episódio, a década de ouro. Vamos falar também sobre isso, as novas oportunidades, as novas capacidades que o profissional da contabilidade desenvolveu e o resgate dessa profissão tão importante que é milenar, secular e não tem barreira, né? Muitas das pessoas diziam que a contabilidade com a tecnologia iria acabar e com a tecnologia ela só se potencializou. Então, eu quero aqui, meu caro professor Felipe Guerra, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade. Pode ter certeza
que é uma honra muito grande para o Pode Contar, para o nosso podcast. Tenho certeza que você aí, que está nos acompanhando, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais humanizado do que é a reforma tributária, dos alcances, dos impactos, da necessidade de nós nos inserirmos. Então, uma mensagem final, professor Felipe, para o nosso assinante, para quem nos acolhe aqui diariamente com o nosso Pode Contar. E aguardem, tá? Que nós vamos ter um outro episódio com o professor Felipe Guerra. Joaquim, apenas agradecer o convite. Para mim é motivo de muita honra estar aqui. Eu já lhe contei isso pessoalmente, mas queria contar também para quem nos assiste. Eu lembro a primeira vez que eu lhe vi falando, né? Eu estava participando de um... Foi o dia que a gente se conheceu, mas foi muito rápido, não sei nem se você lembra. Lá no Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Exatamente, num evento de férias do CRC Jovem, e eu estava ali participando como participante, eu não estava participando como palestrante. E o Joaquim fez uma fala lá, fez uma palestra, e quando ele terminou, eu disse, graças a Deus que eu não estou participando hoje como palestrante, quem é que vai falar depois desse cara? Porque ele finalizou a apresentação dele recitando uma poesia e, assim, foi muito impactante. Eu disse, problema de quem vai entrar agora, ainda bem que não sou eu. Mas foi muito marcante para mim, porque você, para mim, é uma referência enquanto comunicador, né, enquanto professor. Para mim, aquele momento ficou muito marcado. E me sinto muito honrado de poder estar aqui participando desse projeto do Pode Contar. E vamos conversar mais aí no próximo episódio. Com certeza. Eu acho que eu vou começar a colocar isso no meu currículo, né? Ter tido na plateia o professor Felipe Guerra. Então, eu vou colocar isso no meu currículo. Meus queridos, muito obrigado. Olha, fica aqui a nossa mensagem para você, cidadão, no olhar humano para a reforma tributária, no olhar de justiça social. Nunca desista, conte com Deus, conte com a gente, pode contar.